Olá você, meu amigo, boa tarde, olá você, meu irmão, a paz do Senhor. E mais uma vez aqui para levar a palavra de Deus até você. E tenho certeza que se você permanecer até o final desta programação, certamente Deus falará ao seu coração. E vamos tratar de um assunto aqui que muitas vezes não é muito corriqueiro você vê isso nos púlpitos das igrejas, porque as gerações de crentes mudaram, né, pastor? Antigamente se falava bastante sobre o julgamento de Deus. É isso que nós vamos falar. Está escrito na palavra de Deus, em vários lugares, mas em especial em Gênesis 3 e Gênesis 20, 11. E o versículo que eu quero usar aqui para introduzir, para nos dar base para a argumentação que nós vamos fazer a respeito destes dois fatos, que um já aconteceu, o outro certamente acontecerá. Está em Gênesis 3, 8, que nos diz o seguinte, presta atenção. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e se escondeu, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. E a pergunta que Deus fez logo em seguida a eles foi: o que fizestes, Adão? E é por aqui que nós queremos falar a respeito do julgamento, do primeiro julgamento que aparece na Bíblia, o julgamento deste casal lá no Jardim do Éden e suas consequências. Houve consequências? Houve. E consequências sérias. E graças a Deus, este que é o juiz que fez esse julgamento, ele nos dá uma oportunidade. Ele nos dá uma oportunidade e a gente vai ver logo mais na frente. E quais são as consequências? Está no versículo 14 em diante, que diz o seguinte, o 14 diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizesse isto, maldita serás, mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó da terra comerás durante toda a tua vida. Isto é, este julgamento trouxe a sua primeira consequência. O primeiro julgamento, a primeira coisa julgada aqui foi aquele ou aquela quem promoveu o pecado que Adão cometeu aqui no Jardim do Éden. Este foi a primeira consequência sobre este animal. O versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e ele lhe ferirá. Este te ferirá a cabeça e este te ferirá. E tu lhe ferirás o calcanhar. Desculpa aí, tá bom? Vou ler novamente. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre ti a sua semente, e esta te ferirá a cabeça. Isso está falando de Jesus Cristo. Ele, a semente da mulher, ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é, Jesus Cristo, que pisaria na cabeça dessa serpente. 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição ou concepção. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e a ele e ele te dominará. Sentença sobre a mulher agora, por causa da participação deste pecado cometido no Jardim do Éden. Também sobrou para a mulher. As dores de parto seriam aumentadas, que a dor de parto sempre existiu, mas agora seriam aumentadas por consequência deste pecado, isto é, sentença também sobre a mulher. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela,
maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Isto é, Deus também agora lança também um julgamento sobre, uma sentença sobre o homem e também aqui sobre a terra. Interessante, né? Prosseguindo, 18, ainda sobre a terra, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até te tornares a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isto é, até a vida de Adão, do ser humano, né? Que Adão, talvez muita gente não saiba, essa palavra Adão, na realidade, não é um nome. O nome Adão não é um substantivo que nomeia. Adão é Adam, que significa homem. Essa palavra Adão, no hebraico, no grego, significa, no hebraico, homem. Então, o homem também foi, recebeu sentenças aí, a partir daí, iria trabalhar. A terra, que provavelmente há quem defenda isso, toda a planta da terra fornecia alimento para o ser humano, não apenas para Adão, mas toda a sua descendência. Mas por causa do pecado, a terra, na terra, você deve ter percebido, se não percebe a partir de hoje, pouca planta hoje produz fruto para alimento do homem. Feijão, o trigo, as frutas são num número bem reduzido. Imagine todas as frutas, todas as plantas produzindo alimentos, como seria bom a vida do homem, que seria uma vida, teria um trabalho, né, de extrativismo, ia lá e recolhia só no campo, mesmo que plantasse o arroz, só ia, enfim, era uma bênção, e por causa disso, esse julgamento de Deus é lançado sobre toda a humanidade. E o que é que eu realmente quero com isso? É que você entenda que isto foi um fato, não há como conteste, embora muitos queiram contestar, inclusive a ciência, ou até já alguns ramos da ciência desistiu de contestar o Éden, Adão e Eva, enfim. Então, é fato. Só que temos outro julgamento no capítulo 20 de Apocalipse, e este fato está escrito no Apocalipse 20, do versículo 11 em diante, que eu não vou ler todo, depois se você tiver interesse, se eu fosse você faria isto, leria, que você vai ver que haverá. Este de Adão e Eva no Jardim do Éden aconteceu, Deus veio, conversou com aqueles que haviam pecado, mas haverá um outro, deu-se o julgamento, deu-se sentença para o homem. Até hoje nós sofremos as consequências das sentenças que Deus deu por causa da queda de Adão, mas haverá um outro, tá? Haverá um outro. Baseado neste que já aconteceu, cuide-se você, porque o segundo de Apocalipse 20, versículo 11 em diante, certamente acontecerá. Não tem como se evitar. Isto é, aquele Deus que desceu dos céus pela viração do dia e visitou os homens, o casal de Adão, né, mulher e homem que estavam ali, e sentenciou-lhes, virá pessoalmente julgar toda a humanidade. Todos estarão. E baseado neste princípio de que um já aconteceu, se eu fosse você, teria cuidado, porque o outro inevitavelmente acontecerá. Não tem como deixar de acontecer, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sorte nossa, tá? Que na primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, não é o Evangelho, é a carta de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, nos diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, isto é, todos aqueles que se converterem a Deus através de Cristo Jesus. E aí eu quero mostrar a diferença dos dois julgamentos. O primeiro não tinha um advogado.
tá? Não tinha um advogado. Deus chegou lá, simplesmente sentenciou aquele casal e nós vimos e estamos vendo o proceder da raça humana sobre na história da humanidade sobre a Terra, e você vê que é muitas vezes preocupante o que acontece ou que o homem faz com a sua vida e a vida dos outros, você deve muito bem entender. Só que no primeiro, como te falei, não havia um advogado. Mas aqui na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, nos mostra que Deus preparou um advogado, que seria aquele que nasceria da mulher e que pisaria na cabeça da serpente, embora fosse ferido por ela, como aconteceu também. Essa profecia sobre Jesus Cristo aconteceu. Um descendente da mulher, isto é, o filho de Maria veio, tá? E pisou na cabeça da serpente no momento em que ele deu sua vida por resgate daqueles que o aceitarem. Só que Satanás, evidentemente, feriu-lhe o calcanhar. Lembra, né? Que ele foi pregado na cruz, mas também enfiaram-lhe pregos nos pés, nos calcanhares, enfim, naquela região ali, que a Bíblia estava já nos dando sentido. O que eu quero dizer com isto? Adão não teve um advogado para defender a sua causa e simplesmente sobrou para ele e para todos nós. Agora, Deus providenciou um advogado para nos defender, preste atenção, e esta defesa é feita no momento em que você nasce de novo, em que você aceita o plano de salvação de Deus através de Cristo Jesus, em que você aceita o sangue de Jesus derramado pelo seu pecado, pelos nossos pecados. É isto que lhe faz Jesus Cristo ser advogado seu. Meu querido amigo, meu querido irmão. Então está em tempo. Esse segundo julgamento de Apocalipse 20, do 11 em diante, você só chega nele se quiser. Porque se não quiser, as portas do advogado, do escritório do advogado estão abertas. E você pode adentrar e convidá-lo a ser seu advogado. Preço não tem quem pague, quem tenha dinheiro. Dinheiro do mundo nenhum, bens nenhum do mundo é capaz de contratar este advogado. Mas um simples admitir ele como teu salvador, ele já se torna, ele já passa a ser gratuitamente, porque o preço foi ele quem pagou, ser o teu advogado, o teu defensor. E você não será condenado nesse segundo julgamento. Como Adão foi no primeiro, não tratava-se, evidentemente, de um julgamento definitivo, mas este de Apocalipse é definitivo. Ninguém mais terá chance, ninguém mais terá oportunidade a partir do momento em que este julgamento ocorrer, em que este julgamento acontecer. Então, é hoje o dia de procurar o Senhor Jesus para ser o teu advogado. É tempo de constituí-lo como advogado. Repito, não custa nada para você. Ele mesmo pagou o preço por você. Logo, você está sendo convidado de forma antecipada a se prevenir contratando-o. Basta o aceitar. Basta recebê-lo como teu Salvador. É muito fácil. Talvez você não entenda como é que chega a ele. A dificuldade é só entender isto. Mas no momento em que você entende que Jesus é a propiciação, que Jesus é aquele que pagou o teu resgate da morte eterna, dessa condenação eterna, desse segundo julgamento, você simplesmente dá um passo e tudo está resolvido na sua vida. É hoje, não deixe para amanhã. Alguns estão dizendo, não, eu sou muito jovem, deixa eu viver a vida. Olha, isso não é vida para ninguém viver, não. Eu vivi já essa vida e vivo a vida hoje ao lado do meu advogado e vejo que é totalmente diferente, porque a influência desse advogado não vai ser lá no dia do segundo julgamento, não. Já começa no momento em que você o aceita, que você o recebe, a sua vida muda totalmente, porque ele começa a viabilizar tudo aquilo que Deus tem de promessa para a sua vida. E uma das promessas é que nós teríamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância você certamente
começa a entender, a perceber na sua vida, na vida da sua família. Nunca mais você nem os seus serão os mesmos, porque esse advogado começa a acertar a sua vida com Deus, a sua vida com aquele que esteve lá no primeiro julgamento, para que todas as bênçãos dele, todas as posses e propriedades que pertencem ao advogado passem também a ser propriedade sua, porque diz a Bíblia que Jesus Cristo é o herdeiro de Deus. Aliás, o único herdeiro de Deus. Depois dele, nós é que somos os herdeiros secundários, mas somos também herdeiros, porque enquanto Jesus Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros, juntos, numa mesma proporcionalidade, num mesmo tamanho de propriedade que Jesus tem, que a Jesus pertence, passa a pertencer também a mim e a você. Quer dizer, ele é o advogado que não apenas resolve a sua causa, desculpem, antes do segundo julgamento que está proposto em Apocalipse 20, do versículo 11 em diante, onde todos, a Bíblia diz que grandes, ricos, pobres, pequenos, líderes, chefes, escravos, toda a humanidade um dia estará diante de Deus. Do jeito que Adão e Eva esteve, e a serpente também. E o próprio Satanás também estava naquele momento ali, daquele julgamento, que recebeu sua sentença de derrota eterna. Então, todos estarão diante do trono branco, todos estarão diante de Deus para receber uma sentença da qual você e eu, ninguém merece. Mas se não constituirmos o advogado da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, corremos o risco de recebermos sentença. E a sentença lá não apenas é a última e definitiva, mas como é abissalmente maior do que esta. Porque enquanto Adão recebeu sentenças no seu julgamento, Deus providenciou o livramento, o advogado para nos defender, para tomar a nossa causa para si. Meu amigo, corra, se apresse. Não espere pelo segundo julgamento, que provavelmente não está tão distante assim. Jesus te ama.